O Kim Kataguiri, ele foi lacrar nas redes sociais e aí pegou um corte em que eu apareço no corte, né? Eu perguntando Kim, tu trabalha? Aí aparece vários projetos de lei que ele apresentou. E aí, vamos aproveitar que ano que vem é ano de eleição e vamos explicar um pouquinho como é que funciona o trabalho legislativo e o papel de um deputado. Antes disso, Maxwell, bota aí o corte na tela, por favor, para a galera ver e saber do que a gente... E aí, veja, vamos explicar uma coisa. O deputado, se ele quiser, ele pode protocolar 10 projetos de lei por dia. Vocês entenderam isso? Se o deputado quiser, ele pode protocolar 10 projetos de lei todo dia. Se ele quiser assim, pô, tá chegando a eleição, ó. Chegando a eleição, eu vou fazer uma propaganda que eu sou muito produtivo, que eu apresentei durante 4 anos de mandato 300 projetos de lei. Só que aí, pô, em 3 anos de mandato eu só apresentei 10 projetos de lei. Ele pode botar a equipe dele para todo dia protocolar uma porrada de projeto de lei. Apresentar o projeto de lei não significa absolutamente nada. Apresentar o projeto de lei não significa absolutamente nada. Depois que o projeto de lei for apresentado, ele é distribuído para a comissão correspondente, né? Foi um projeto na área da educação, para a comissão da educação, foi um projeto na área econômica, para a comissão da economia, se for um projeto que é uma PEC, para a comissão de constitucionalidade, justiça e por aí vai. Esse projeto ele tem que tramitar na comissão, ser aprovado na comissão, depois ir a voto em plenário. Tem diferença se é um projeto de lei, se é uma PEC, PEC é proposta de emenda à Constituição, se é um projeto de decreto legislativo, um PDL, por aí vai. Então, apresentar projeto de lei não diz nada. Vocês entenderam isso? Apresentar projeto de lei não diz nada. Um deputado, ele, se quiser, pode apresentar todo ano 200 projetos de lei, terminei o mandato e apresentei 800. Quantos tramitaram? Nenhum. Sabe? Então, isso é jogar para a plateia. O Kim Kataguiri, ele adotou uma tática, que é uma tática que está disseminada, não só na direita, diga-se de passagem, mas vamos falar aqui da direita, que é a tática do deputado Trend Topics. Que é assim, tem um tema em alta, vai lá e apresenta um projeto de lei. E aí normalmente apresenta um projeto de lei para tornar crime algo que já é crime, ou para aumentar a pena algo que já tem uma pena alta, para dizer que está fazendo alguma coisa, né? Apresenta um projeto de lei, não articula nada, não faz campanha de pressão para o projeto tramitar, não faz debate, não faz mobilização, só apresenta o projeto de lei para ter a manchete, para aparecer na mídia burguesa dizendo assim, ó, deputado fulano apresentou tal projeto de lei. Isso não tem consequência prática nenhuma, isso não tem sentido nenhum, funcionalidade nenhum, é só para ganhar mídia, só para ganhar like, só para aparecer em redes sociais. E aí você vê as características dos projetos que o Kim Kataguiri estava se orgulhando no vídeo dele. Basicamente, ele apresentou projetos de lei para tornar crime algo que já é crime e tem uma porrada, inclusive, de projetos de lei inconstitucionais, né? Que, assim, a constitucionalidade não seria aprovada e se a constitucionalidade fosse aprovada na comissão, teria uma ação no Supremo e o projeto seria negado porque ele é inconstitucional. Veja, como é que a gente julga um trabalho de um deputado? Aí depende muito, sabe? Porque há deputados e deputados com perfis diferentes. Falando numa perspectiva de esquerda, da classe trabalhadora, a principal função de um deputado é usar o seu mandato como instrumento de luta, de mobilização, politização e resistência da classe trabalhadora. Então pode ser que, por exemplo, o deputado tenha poucos projetos de lei aprovados, porém, contudo, todavia, ele ou ela tem um papel fundamental em organizar categorias, ajudar movimentos sociais, ajudar lutas populares para barrar ataques ou para apoiar avanços para a classe trabalhadora. Vamos dar exemplos concretos. A deputada Sâmia Bonfim, por exemplo, nessa legislatura, teve um papel muito importante para enterrar a CPI do MST. A Sâmia teve um papel fundamental na articulação com o MST, nos enfrentamentos nas audiências da CPI, em enfrentar no debate público, em entrevistas e tal, o discurso de criminalização dos movimentos populares e do MST em particular, feitos pela extrema-direita. Veja, isso foi um papel fundamental, um papel defensivo, né? Mas um papel fundamental de articular uma resistência da classe trabalhadora e impedir um avanço reacionário no Congresso Nacional de criminalização da luta pela reforma agrária, da luta da classe trabalhadora pela terra. Quando você for pegar uma estatística lá de número de projetos apresentados, coisas como essa não aparecem, né? Até pode aparecer o deputado apresentar assim, número de CPIs que você participou. Mas veja, esse número não diz, por exemplo, da importância específica que a Sâmia teve nesse processo. Do mesmo jeito, e aí vamos sair de um exemplo defensivo e vamos para um exemplo
ofensivo, né? O deputado Glauber Braga, por exemplo, está fazendo uma campanha nacional nas redes sociais, nas entrevistas, articulando com pesquisadores, com movimentos populares e tal, em defesa de uma política nacional e soberana para o controle das terras raras brasileiras, né? Para impedir que as terras raras brasileiras sejam entregues para o capital estrangeiro e vire um mero ciclo de commodities de exploração primária exportadora, como é a tendência que está posta hoje, diga-se de passagem. Então veja, o papel do deputado Glauber é fundamental, ele está usando a estrutura do mandato para pautar um tema muito importante para a soberania nacional brasileira, para o enfrentamento à dependência, para o enfrentamento ao imperialismo estadunidense que está querendo avançar sobre as terras raras brasileiras. Inclusive, só um parênteses rápido, tem um texto do Diógenes Moura Breda, que eu já falei para vocês que é, para mim, um dos melhores pensadores do Brasil, um cara jovem, muito qualificado, está com uma coluna na Carta Capital, é um texto melhor que o outro, sabe? E ele lançou um texto recente, O Erro Estratégico do PL das Terras Raras, né? Maxwell, bota aí na tela, por favor, leiam, viu, gente? Leiam, que vale muito a pena, vale muito a pena. A gente vai gravar um vídeo aqui no canal, inclusive, baseado no texto do Diógenes, deve sair nos próximos dias. Então, por exemplo, esse papel do deputado Glauber Braga é muito importante. E aí pode ser, por exemplo, que o projeto dele não seja aprovado. E aí, na hora de apresentar um ranking, por exemplo, de produtividade e trabalho legislativo, o Glauber pode não aparecer ali, porque o projeto vai ser difícil na situação atual, porque esse tema merece mais atenção, está com pouca mobilização, não ser aprovado, mas isso é papel de um deputado. É usar a estrutura do mandato para pautar temas estratégicos para a classe trabalhadora, para a soberania nacional, que inclusive são ocultados pela mídia burguesa. Vamos dar outro exemplo. A deputada Fernanda Melchiona, durante a grande enchente no Rio Grande do Sul, ano passado, ela apresentou o melhor projeto de reconstrução do Rio Grande do Sul, né? O regime de recuperação socioambiental, que inclusive fazia um debate crítico contra o regime de recuperação fiscal e a política privatista do governo Eduardo Leite. Veja, a Fernanda não conseguiu apresentar o projeto para votação, mas ela conseguiu articular com vários setores dos movimentos populares, da sociedade do Rio Grande do Sul, da classe trabalhadora, conseguiu pautar um debate muito bom. A gente aqui para o Brasil repercutiu muito o projeto dela, leu o projeto, gravou vídeo, chamou para entrevistas e por aí vai, para disputar ali a compreensão da reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, esse é um papel, por exemplo, também positivo, ofensivo, de não só resistir, mas pautar o que a gente quer. Vocês entendem? Então, na hora de pensar o papel de um mandato parlamentar, a gente tem parlamentares que são mais conciliadores, que conseguem, inclusive, ter trânsito melhor com os setores da direita e da extrema-direita, e a gente tem parlamentares que têm uma posição socialista, de uma posição de defesa da classe trabalhadora, que tem um bom trânsito também, né, que conseguem ter boa capacidade de articulação, mas que o foco é usar a estrutura do mandato para levantar temas que são importantes, para fortalecer resistências, para levantar pautas, para ser uma ponte entre a institucionalidade, movimentos populares, sindicatos, lutas. Quando eu estava lá em Brasília, por exemplo, na audiência pública em defesa da Transurb contra a privatização da Transurb e do metrô do Recife, da CBTU, essa audiência pública foi chamada pela deputada Fernanda Melchiona, né? Ela assinou junto com a Sâmia Bonfim. E a Fernanda é uma grande ponte. E aí articulou a audiência pública, foi lá metroviários de todo o Brasil, e aí depois ela foi atrás de cada ministério para marcar reunião, para fazer pressão e tal, repercutir na luta. Esse é o papel de um deputado. O deputado ele ser produtivo no sentido de participar das audiências, participar das comissões, votar em defesa do interesse da classe trabalhadora, apresentar projetos de lei bons, mas não ficar preso àquela dinâmica. Entender que é papel do deputado trazer pressão para dentro do Congresso. É papel do deputado se preocupar em organizar a classe trabalhadora, se preocupar em trazer sindicato, trazer movimento social, trazer coletivo, trazer pressão para dentro do Congresso Nacional. Não fazer com que as coisas sejam meramente decididas no corredor de Brasília. Esclarecer a população das votações, contar o que está acontecendo, ajudar a mobilizar, ajudar a politizar, não ficar preso àquele quadradinho, rodar inclusive seu estado. O Glauber Braga, por exemplo, ele faz plenárias participativas, né, para decidir emenda, para debater, para prestar contas do mandato. Quando o Ivan Moraes, aquele Recife, era vereador, ele fazia um bagulho muito bom, que era toda sexta-feira, ia para o ônibus para prestar conta. O que foi que aconteceu na Câmara Municipal de Recife essa semana? Então veja, você não mede
trabalho de um deputado só olhando, viu, gente? Presta atenção. Número de projetos que ele apresentou, sabe? Não faça isso. Evidentemente, e aqui presta atenção, evidentemente que hoje existe o deputado Trend Topics, né, que apresenta qualquer projeto de lei mal feito, inconstitucional, com uma péssima fundamentação para aparecer. E existe também o deputado Live, né? Deputado Live, que é o deputado que não participa de nada, não relata projeto nenhum, não está em comissão nenhuma, não apresenta nenhum projeto e só faz dar discurso, só faz lacrar, só faz criar confusão, que inclusive é o caso do prefeito de Cuiabá, né? Que está destruindo a cidade. O Abílio Brunini, acho que é esse o nome da besta-fera lá. É o caso do Nicolas Ferreira. Então o Nicolas Ferreira ele não apresenta projeto de lei, o Nicolas Ferreira não faz nada, o Nicolas Ferreira não tem articulação nenhuma. E aí assim, que bom que o Nicolas Ferreira não apresenta projeto de lei, diga-se de passagem, viu? Um problema menos para o Brasil. Então, é claro que o deputado não pode passar 4 anos sem apresentar nenhum projeto de lei. Então dizer que a medida de qualidade de um mandato não é só a quantidade de projetos de lei que apresenta, não significa que não seja estranho. Em 4 anos o bicho não apresentou nada. Não teve nenhuma ideia, não articulou nada. Há uma perspectiva na Câmara dos Deputados que é, por exemplo, você pode não ter apresentado o projeto, mas assinar o projeto e ajudar na coleta de assinaturas para ele ser apresentado. Então, eu mesmo não escrevi o projeto, mas eu estou jogando peso, eu estou jogando minha influência política, eu estou jogando minha capacidade de comunicação, de articulação política para aprovar esse projeto. Estou apoiando ele, que não foi eu que escrevi, mas ele é muito importante, né, que seja aprovado. Então tem esses elementos, mas repare, de maneira mais geral, o critério para quem é de esquerda, da classe trabalhadora, socialista, comunista, é o deputado ou a deputada que usa a institucionalidade como meio de potencializar as lutas, potencializar as resistências e avançar na compreensão crítica dos desafios da classe trabalhadora. Acho que esses são os elementos centrais. Um deputado que não fica preso em Brasília, encastelado em Brasília, que usa o espaço que tem como meio de articular a luta, de pautar um debate sobre os interesses estratégicos da classe trabalhadora e da Revolução Brasileira, de tensionar ao máximo a institucionalidade. E esse ponto aqui é fundamental, veja, tensionar ao máximo. O Glauber, eu tenho certeza que quando ele apresenta um projeto para uma política soberana para as terras raras brasileiras, o Glauber não tem ilusão que da Câmara dos Deputados vai sair um projeto de lei anti-imperialista. Da Câmara dos Deputados hoje. O Glauber não tem essa ilusão. Somos amigos, conversamos e tal. Tenho certeza. Mas veja, é papel dele tensionar ao máximo. É papel dele mobilizar. É papel dele, inclusive, criar uma contradição e que fique claro quem está atuando contra o Brasil. Que figuras políticas, que partidos e por aí vai. Então você tem que sempre levar a contradição ao limite. Tem que ir a fundo nos limites da institucionalidade burguesa, porque isso, inclusive, tem um papel pedagógico, de mostrar assim, ó, tá vendo como é que funciona o Congresso Nacional, tá vendo como é que funciona a democracia burguesa? A democracia burguesa não é capaz de entregar isso aqui que a gente precisa. Isso que a gente precisa da Revolução Brasileira, entende? Então, assim, ir o máximo possível, aguçar as contradições, levar a institucionalidade burguesa até o limite. Esse é um papel de um parlamentar comprometido com a classe trabalhadora. E aí o parlamentar que quer caçar like, ele é o Cleitinho, ele é o Nicolas Ferreira, ele é o Kim Kataguiri. O Cleitinho, de Minas Gerais, ele é senador da República. Aí ele vai numa estrada que tá com problema, grava um videozinho. Porra, o cara é senador, o cara tem uma capacidade de pressão gigantesca. Ele poderia ir nos órgãos competentes e cobrar, ó, por que não foi feita ainda a restauração, a manutenção dessa estrada, que tá cheia de buraco, tá morrendo gente. Mas não, ele prefere gravar vídeo. Gravar vídeo ele ganha um like na internet, né? Mas ir numa reunião com o ministério que é responsável, com o órgão público que é responsável, o like é menor, né? Então dá mais like você ir lá gravar um videozinho, mostrar, tá vendo o buraco, que absurdo, esse buraco tá aqui há 2 anos e tal. Isso dá mais like do que você cumprir seu papel de senador e cobrar que tampe-se os buracos, que faça a recuperação da estrada, da BR, da estrada estadual o mais rápido possível. Entende? Mesma coisa o Kim Kataguiri. Dá mais like você apresentar qualquer projeto de lei mal escrito, inconstitucional, sem fundamentação, mas que garanta a notícia da semana, a manchete da semana, do que, por exemplo, realmente apresentar algo, levantar um debate para resolver o problema. Então, no caso do
metanol em São Paulo. Ao invés de pensar, ó, como é que a gente combate a cadeia criminosa do comércio ilegal de bebidas. De 30% a 35% das bebidas que circulam no mercado brasileiro são bebidas falsificadas, ilegais, né? E desde o governo Temer houve um desmonte das instituições de controle disso. Então, ao invés de você pensar como recuperar a capacidade de controle, combater o comércio ilegal e dar mais segurança sanitária ao comércio de bebidas, você apresenta um projeto de lei que diz assim: quem falsificar bebidas e acarretar morte, 30 anos de cadeia. E não vai mudar nada, objetivamente, né? Porque inclusive já é crime, viu, gente? Diga-se passagem, com pena bastante alta, comércio ilegal de bebidas que acarrete morte de pessoas, tem agravantes na pena e por aí vai. Isso não vai mudar nada, mas você garante a manchete. É isso que o Kim Kataguiri busca. Você ter a manchete. Mesma coisa o Nicolas Ferreira. Quando o Nicolas Ferreira faz um discurso lá imbecil, ou vai para uma audiência com o ministro do governo Lula e ele lacra em cima do ministro, aquilo não vai produzir nada. Não vai produzir resultado nenhum. Mas ele está dando sinalização para a base dele. E ele nem sequer, inclusive, organizando o debate. Não, ele está só sinalizando para a base dele. Ele quer like, ele quer visualização. É o deputado Trend Topics, né? A missão é viralizar, tem que viralizar. Tem que viralizar no Twitter, tem que viralizar no Instagram, tem que viralizar no TikTok, no Kawaii. Então ele busca a lacradinha. Ele busca, eita, enquadrei o ministro, eita, olha a confusão que eu fiz, olha, xinguei a esquerda e tal. Ele busca sempre o like. E aí, enquanto ele busca o like, ele vota todo tipo de absurdo e você acaba nem sabendo que você está preocupado com like. Então, o Nicolas Ferreira, por exemplo, votou a favor da PEC da bandidagem. Aí depois o Nicolas Ferreira vai pegar um deputado de esquerda, vai fazer uma lacração, dizer que o deputado de esquerda apoia a corrupção, você vai ver só aquele corte e não vai saber, talvez, que o Nicolas Ferreira votou a favor da PEC da bandidagem. Entende como é que funciona? Então, é preciso cuidado com isso, viu, gente? Cuidado de verdade, assim. Não caiam nessa lógica de admirar político trend topics do Twitter, sabe? É um tipo de apodrecimento da república burguesa que, se a coisa já é ruim, ela tende a piorar, né? E o resultado é o que a gente está vendo, por exemplo, em Santa Catarina, que é recorde de prefeitos presos por corrupção, né? E aí tudo candidato a trend topics, a anticomunismo, a anti-esquerda, a esquerda corrupta e tal, os caras tudo melado, lambuzado na corrupção. Ou o caso de Cuiabá. Acho que Cuiabá é um belo exemplo do que acreditar em político trend topics do Twitter causa de tragédias a mais. O capitalismo em si já é uma tragédia. Se no capitalismo o prefeito é o Abílio Brunini, acho que é esse o nome do imbecil, a tragédia se agrava ainda, né? A tragédia ela ganha tons ainda mais dramáticos.